Meus cumprimentos a você que está nos acompanhando no programa Saber Direito. Este é o Saber Direito Responde. Eu sou Vanice Regina Lírio do Vale, estive acompanhando você nas 5 sessões antes do programa Saber Direito, discutindo direito administrativo, mais especificamente o tema da estrutura da administração pública, as entidades que a integram e a sua racionalidade de organização. No Saber Direito Responde, a gente tem a oportunidade rica de ouvir e esclarecer as dúvidas dos nossos alunos. E é a isto que nós vamos passar agora, começando ouvindo a pergunta da Cecília. Cecília, por favor. De acordo com o artigo 173 da Constituição Federal, que ressalta a exploração direta da atividade econômica, a minha pergunta é: por que as empresas públicas, com o intuito de explorar a atividade econômica, se sujeitam a um regime jurídico de empresa privada? E quais as consequências desse regime jurídico? Muito obrigada pela pergunta, Cecília, que é uma oportunidade interessante de repassar esse aspecto. Nas aulas no programa Saber Direito, eu tive a oportunidade de mencionar a você que o Estado, no modelo brasileiro, é o chamado Estado subsidiário. Ele não é agente principal de desenvolvimento da atividade econômica. Como a Cecília nos lembrou, o artigo 171, parágrafo 1º, ele reserva, o 173, parágrafo 1º, nos reserva a possibilidade do desenvolvimento de atividade econômica pelo Estado em 2 situações específicas: segurança nacional e relevante interesse coletivo. Então, esta atuação é excepcional e ela acontece para o Estado corrigir desfuncionalidades do mercado. Suponhamos que o mercado esteja se revelando muito concentrado ou que haja uma atividade econômica que, por qualquer razão, não se mostre tão interessante para os agentes econômicos ordinários. É nesse tipo de situação excepcional que o Estado poderá ingressar. E se ele ingressa no mercado para corrigir essa disfuncionalidade, ele deve ingressar com o mesmo regime jurídico dos agentes privados, ou o mesmo regime jurídico tão próximo quanto possível. Nós vimos nas sessões do programa Saber Direito que sempre teremos a aplicação, quando menos, do chamado regime administrativo mínimo. Mas no restante, o artigo 173, parágrafo 1º, recomenda a igualdade de condições com os agentes econômicos privados. Isto foi regulamentado recentemente com a edição da Lei 13.303 de 2015, que é a chamada Lei das Estatais. Ali, a Lei 13.303 de 2015 previu obrigações, por exemplo, relacionadas à transparência, compliance e quais sejam os deveres destas entidades estatais desenvolvedoras da atividade econômica no que toca, por exemplo, ao princípio licitatório. Então, em resumo, a estes agentes econômicos que excepcionalmente são autorizados a desenvolver a atividade integrando a estrutura estatal, vai se aplicar o regime administrativo mínimo, que é um regime próximo ao regime dos agentes privados, para permitir a homogeneidade de condições com os agentes privados na atuação do mercado econômico. Vamos agora ouvir a segunda pergunta, a pergunta da Karina. Karina, com a palavra. É sobre descentralização. A que título o ente descentralizado executa as atividades que lhe for delegada? Muito obrigada, então, Karina, pela sua pergunta. Nós vimos nas sessões anteriores que a descentralização, ela transfere a execução de uma atividade que é originariamente do Estado para este ente ideal, para essa pessoa jurídica nova que integra a administração indireta e que foi criada. Por que se diz que a descentralização transfere a execução da atividade? Porque a competência em si, a titularidade da atividade, quem deu foi a Constituição. A Constituição deu aos municípios, por exemplo, a competência para dispor sobre o transporte
intramunicipal, no interior do limite geográfico dos municípios. Se a Constituição deu esta competência, a competência em si jamais poderá ser transferida para a entidade da administração indireta. O que poderá ser transferido é a execução da atividade. Então, o que se tem na criação desta entidade da administração indireta é a delegação legal, porque é a lei que a empreende, da competência para a execução do serviço. A competência em si, em relação ao serviço, permanece com o ente federado. E isto tanto é assim que, na hipótese de se reverter a decisão de descentralização, vamos extinguir, por hipótese, a entidade da administração indireta criada, esta capacidade de execução volta ao ente federado, que continua, como continuou sendo sempre, o titular da competência. Agora vamos à pergunta do Eduardo. Eduardo, por favor. Embora os órgãos públicos não tenham personalidade jurídica, por serem instituições integrantes da estrutura da administração direta, existe alguma possibilidade, exceção, para um órgão público operar em um dos polos ativos de uma demanda? Muito boa a sua pergunta, Eduardo. Vamos a ela. Nós vimos também nas nossas sessões que os órgãos públicos, eles integram a estrutura da administração direta e ela, sim, o ente político é que tem personalidade jurídica. O órgão em si não o tem. Mas nós temos, sim, situações excepcionais em que existem órgãos que são revestidos de determinadas prerrogativas. Lembro também o conceito de prerrogativa que a gente também visitou nas nossas sessões anteriores. Prerrogativa é alguma coisa, é uma capacidade, um atributo que é assegurado a alguém ou a um órgão para viabilizar o desenvolvimento da sua atividade própria. Nessas situações em que um órgão da administração detém prerrogativas próprias, é possível que ele figure na demanda, tanto no polo passivo, como eventualmente no polo ativo, para a defesa de suas próprias prerrogativas. Então, haverá sim esta hipótese excepcional de órgãos revestidos de prerrogativas específicas que, em sendo atingidas, podem autorizar, podem conferir a este órgão a capacidade de postular em juízo a defesa dessas suas prerrogativas. Seguimos, então, com as perguntas, voltando mais uma vez a Cecília. Os órgãos públicos têm personalidade jurídica própria? A estrutura normal, ordinária dos órgãos públicos não lhes confere personalidade jurídica própria. O atributo de personalidade jurídica, ele é conferido às chamadas entidades da administração indireta. Essas, sim, criadas por lei, têm por elemento principal de diferenciação para com a administração direta a circunstância de que elas se revestem de personalidade jurídica própria, distinta daquela do ente político que lhes deu origem, que lhes criou mediante a aprovação da lei própria. Seguimos agora com mais uma pergunta. De novo você, Karina, por favor. A distribuição de competências na desconcentração não prejudica a unidade monolítica do Estado? Essa é uma pergunta também muito interessante, Karina. Muito obrigada pela pergunta. Veja, o tema da distribuição de competências e a unidade monolítica do Estado, para usar a sua própria expressão, é o grande desafio da administração pública. Há um grande administrativista italiano, chama-se Massimo Severo Giannini, e Giannini dizia: a lógica da desconcentração, da organização da estrutura da administração pública hoje em dia pode conduzir a um Estado arquipélago, um conjunto de ilhas que não conversam entre si, o que pode reverter em falta de eficiência do Estado. Então, a administração pública sempre caminhará nessa espada de Damocles, né? Nessa linha perigosa entre reconhecer a especialização funcional, portanto, criar os órgãos, segmentar a sua atividade e, ao mesmo tempo, não perder a macrovisão, a visão de coordenação. Lembro só,
para ilustrar a dúvida que Karina suscitou, que pode ser também a dúvida de você que está nos ouvindo, que a ideia de coordenação, ela é princípio organizador da administração pública. Isso está contido, referido lá no velho Decreto-Lei 200 de 1967, que ainda está em vigor. A ideia de coordenação como princípio de atuação da administração pública também estava traduzida numa proposta legislativa que não se converteu em lei ainda, mas que está em tramitação, que era a proposta da chamada Lei Orgânica da Administração Pública, que iria justamente disciplinar todo este processo de estruturação. Então, você tem razão quando você aponta que há um risco na distribuição de competências empreendidas pela desconcentração. Mas, muitas vezes, a desconcentração é absolutamente necessária para a realização de uma atividade que seja muito específica. Cabe, então, ao administrador navegar com cuidado, prestigiando sempre o princípio da ação pública coordenada. Eduardo, você está de novo com a pergunta. A desconcentração e a descentralização é exclusiva do Poder Executivo ou o Poder Judiciário e o Poder Legislativo também utilizam dessa forma de administração? Veja, Eduardo, a desconcentração, a criação de órgãos, essa é uma atividade que acontece também nos outros poderes, né? É possível, é desejável e acontece no âmbito do Poder Judiciário, também é possível no âmbito do Poder Legislativo, exatamente esse reflexo da especialização funcional. Então, suponhamos, no âmbito do Legislativo, se o nosso Poder Legislativo decide investir na iniciativa popular de leis e entende de criar mecanismos informatizados para facilitar que a cidadania exerça esse tipo de proposição, a gente pode imaginar o Legislativo brasileiro criando uma coordenação, uma superintendência qualquer para a recepção desse tipo de proposta popular. Então, a desconcentração, sim, é uma técnica que é aplicada mesmo no âmbito de outros poderes que não o Poder Executivo. Já a descentralização, a possibilidade de criação de um outro ente da chamada administração indireta, esta é uma decisão típica, específica do Poder Executivo. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e retornamos com mais perguntas. Nós estamos de volta com o Saber Direito Responde. Eu sou Vanice Lírio do Vale e estou recebendo as valiosas perguntas dos alunos que estão participando conosco. Seguimos em mais uma rodada de perguntas, mais uma vez ouvindo a pergunta da Cecília. Cecília, por favor. Qual a personalidade jurídica de uma empresa pública e qual entidade tem o controle acionário dessa empresa? Muito bem, Cecília. Veja, empresas públicas integram a categoria das chamadas entidades empresariais, né, que são as estruturas que integram a administração indireta vocacionadas ao desenvolvimento da atividade econômica. Então, no grande gênero entidades empresariais, nós vamos encontrar as sociedades de economia mista e as empresas públicas. No sistema brasileiro, as sociedades de economia mista necessariamente vão se revestir da forma de SA, de sociedade anônima. Isto já era assim antes e foi reiterado pela Lei 13.303 de 2015, que é a lei das estatais. Já as empresas públicas, e esta era a sua pergunta, elas podem se revestir de qualquer forma empresarial. A escolha do administrador no momento em que ele vai propor a lei de criação desta empresa pública. Portanto, qualquer forma societária pode ser assumida no momento de criação da empresa pública. Já a titularidade do capital da empresa pública, conceitualmente, isso já era assim no terreno puramente doutrinário e agora está explicitado na Lei 13.303 de 2015, a lei das estatais, a titularidade do capital tem que ser obrigatoriamente pública.
É claro que a entidade que propõe a criação, que está propondo a lei de criação da empresa pública, ela será a detentora da maioria do capital. Mas é possível também que você tenha capital titularizado por outras entidades públicas. Então, você pode ter, por hipótese, uma empresa pública no município de São Paulo, em que a maioria do capital pertença ao município de São Paulo, mas em que haja também capital do município de Santo André e de um outro município vizinho. Desde que o capital seja integralmente público, nós teremos respeitados os parâmetros legislativos postos às empresas públicas. Seguimos agora com mais uma pergunta da Karina. Por favor, Karina. De que forma as empresas públicas prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que os seus agentes causam a terceiros? O problema da responsabilidade das empresas públicas é um problema que tem ainda alguma sensibilidade. Vamos lá. Estas entidades da administração indireta, elas sujeitam-se ao regime administrativo mínimo. Nós temos a cláusula do regime de responsabilidade civil objetiva, estabelecida pela Constituição no artigo 37, parágrafo 6º. O artigo 37, parágrafo 6º, quando esposa o regime da responsabilidade objetiva, ele vai estender essa disciplina, inclusive para os concessionários que, em nome da administração, desenvolvam esta atividade. Portanto, uma aplicação analógica desta máxima constitucional que estendeu, inclusive aos concessionários, a aplicação do regime da responsabilidade objetiva, pode nos permitir a extensão desse mesmo regime também às entidades empresariais. Seguimos agora com mais uma pergunta do Eduardo. Por favor, Eduardo. Existe uma abrangência e algum limite para o poder normativo das agências reguladoras? Obrigada, Eduardo, pela sua pergunta. Essa é uma pergunta-chave no tema das agências reguladoras. Nós examinamos isso com um pouco mais devagar nas nossas sessões, mas vamos rememorar. A lógica das agências reguladoras é que elas são autarquias especiais e elas têm a si delegado o exercício justamente do poder normativo, como você se referiu na sua pergunta. O grande debate está em saber se há limites a este poder normativo. Há uma tendência a se entender que você tenha, na própria lei criadora da agência reguladora, um desenho de quais sejam os temas que estarão sujeitos à sua competência normativa. Portanto, é preciso que haja autorização na sua lei de criação para que aquela agência reguladora disponha sobre aquela matéria. Um limite mais genérico, que é intuitivo, é a regulação no tema que foi confiado àquela agência reguladora. Mas o detalhamento, a instituição de outras cláusulas restritivas do poder normativo da agência reguladora pode e deve advir da sua própria lei de criação. Seguimos agora, de novo, com mais uma pergunta da Cecília, por favor. Eu gostaria de saber como funciona um procedimento de instituição de uma fundação pública. Muito bem. Cecília trouxe à luz um tema bastante sensível também. Vimos ao longo das nossas sessões que a ideia de fundação é uma ideia, fundações no âmbito da administração pública, é uma ideia que data de antes da Constituição de 88. Já o velho Decreto-Lei 200 de 1967, a que me referi, fez a alusão à figura das fundações, à época sob outro regime. Vamos agora fazer um pulo no tempo para a situação atual para poder dar uma resposta específica à Cecília. O que temos hoje? Com a emenda 19 conferiu, dissemos sobre isso nas nossas sessões, conferiu uma nova redação ao artigo 37(19) da Constituição, justamente para reinserir a ideia da possibilidade de criação no âmbito da administração pública de fundações estatais, tanto de direito público quanto de direito privado.
Constituição de 88, no seu texto original, estava prevendo tão somente fundações estatais de direito público. A emenda 19 da reforma administrativa reintroduziu a possibilidade da criação de fundações estatais de direito privado. Mas a emenda 19 também passou a exigir, essa foi uma das alterações empreendidas no artigo 3719, passou a exigir também uma lei complementar que disporá sobre as áreas em que nós vamos poder, eventualmente, ter uma fundação de direito privado. Então, o quadro normativo para a criação de fundações estatais hoje vai depender, primeiro, da gente saber se nós estamos falando de uma fundação estatal de direito público ou de uma fundação estatal de direito privado. Se nós estivermos falando de uma fundação estatal de direito público, como é que se dá esta criação? Diz o 3719, artigo 3719 da Constituição Federal. Precisamos ter uma lei autorizadora da criação da fundação estatal de direito público. Depois dessa lei autorizadora da sua criação, aprovar-se-ão os atos constitutivos da fundação na forma da lei civil, né? Então, cria-se o estatuto, aprova-se o estatuto, faz-se a Assembleia de Constituição e isto é levado a registro e com o registro, então, se terá a Fundação Estatal de Direito Público. Se, ao contrário, estivermos cogitando de uma Fundação Estatal de Direito Privado, nós vamos esbarrar no problema da lei complementar que o artigo 3719 da Constituição Federal hoje exige. Por que nós vamos esbarrar nisto? Porque há uma polêmica que já foi submetida, inclusive à apreciação do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não foi objeto de decisão. Há uma polêmica relacionada a saber-se de quem é, de competência de quem é a edição desta lei complementar. Então, há uma tese que sustenta que essa lei complementar deve ser uma lei complementar de caráter nacional, que dirá, na área, por exemplo, de saúde, ou de educação, ou de cultura, é possível haver fundações estatais de direito privado. Então, há quem sustente que essa lei deva ser uma lei nacional e que, enquanto ela não existe, não é possível criar fundações estatais de direito privado. E há quem sustente que não, que esta lei complementar é uma lei complementar da competência de cada ente federado. Então, o governo do estado do Ceará poderia aprovar a sua lei complementar, dizendo em que áreas ele admitirá fundações estatais de direito privado, e aprovada essa lei complementar, ele poderia também aprovar leis autorizando a criação de fundações estatais de direito privado. Este tema, como eu disse a vocês, é ainda profundamente discutido, já foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal numa ADIM versando sobre uma lei autorizadora de criação de fundação estatal de direito privado no estado do Sergipe, né? E estamos aguardando a resposta que o Supremo Tribunal Federal venha a dar. Quando a polêmica surgiu, as entidades da administração prudentemente se recolheram. Quem estava imaginando criar fundações estatais de direito privado está agora aguardando a decisão da nossa Corte Constitucional e esse é o nosso estado da arte na matéria até este momento. Seguimos agora com mais uma pergunta. Por favor, Eduardo. As empresas públicas e a sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica sujeitam-se à exigência da licitação? Eduardo, essa é uma boa pergunta também. Veja, mencionamos até em resposta, se não me engano, a primeira pergunta da Cecília, ela trouxe à luz a aplicação do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, no que toca às chamadas entidades empresariais. E o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, recomenda a aplicação da mesma disciplina da iniciativa privada em relação a várias matérias, e havia esta discussão no tema das licitações públicas. A Petrobras, por exemplo, era uma sociedade de economia mista que sempre sustentou
que ela estaria sujeita a princípio licitatório, a saber, um procedimento objetivo, impessoal, orientado à melhor proposta, mas não necessariamente à observância da Lei 8666 e outros diplomas na matéria. Essa matéria foi judicializada, etc, etc. Mas o que temos de novo, que responderá diretamente à sua pergunta, é, de novo, a Lei 13.303 de 2015, a chamada Lei das Estatais. E esta lei, que expressamente alude no seu artigo 1º, que se aplica a todas as entidades empresariais, sejam as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as executoras de serviço monopolizado, a lei é absolutamente abrangente. Esta Lei 13.303, ela previu um procedimento licitatório específico a ser aplicado nestas entidades empresariais. De modo que a resposta objetiva e direta à sua pergunta é sim, estas entidades empresariais estão sujeitas ao princípio licitatório como regra e à disciplina específica agora trazida à luz ao nosso ordenamento jurídico com a Lei 13.303 de 2015, a Lei das Estatais. Meus caros, com isso concluímos a nossa oportunidade para as perguntas. Eu agradeço muito as perguntas de Cecília, Karina e Eduardo. Espero que elas tenham contribuído também para o seu esclarecimento. Muito obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.